Mas e aí? E o Scoot Henderson, hein? Pois é, minha rapaziada, é sobre ele que a gente vai conversar no vídeo de hoje, porque a situação não tá nada bem pro nosso mano que foi a terceira escolha do draft do ano de 2023. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai conversar a respeito do que aconteceu com o Scoot Henderson. Mas antes, quem é Scoot Henderson? Pra quem não se lembra, Scoot Henderson é um armador atlético de 1,88 m que já brilhava na época do seu high school, e ele jogava tão bem que aos 17 anos ele não foi para a faculdade. Ele teve a opção de assinar diretamente com um time da Liga de Desenvolvimento da NBA, para ser mais exato, o D-League Ignite. Ele foi simplesmente a contratação mais jovem da história da D-League Ignite, mostrando que ele poderia ser provavelmente um talento geracional, um cara que viesse para ser a primeira escolha do draft de 2023. Ele foi comparado com Derrick Rose, foi comparado com Russell Westbrook, ele foi comparado com os armadores de elite atléticos que a gente já viu até então na Liga da NBA, que foram destaques, que são considerados os melhores armadores aí da década de 2010 para 2020. Pois bem, esse rapaz foi draftado como a terceira escolha do draft pelo Portland Trail Blazers. Eu lembro que eu estava assistindo ao draft e eu me lembro do Victor Wembanyama, obviamente, após ele aparecer naquele hype pelo Metropolitans 92, ele era meio que a escolha óbvia, quem pegasse a primeira pick pegaria o Victor Wembanyama de qualquer forma, mas se o Victor Wembanyama não entrasse nesse draft, ou se o Victor Wembanyama, não sei, por algum motivo entrasse só no draft seguinte, 2024, a escolha meio que óbvia, assim, que era propagado para todos aí, que Scoot Henderson era para ser a primeira escolha do draft. Mas ele foi substituído como a segunda escolha do draft, já que o Victor Wembanyama entrou nesse draft, por Brandon Miller, no Charlotte Hornets. E a memória mais quente que eu tenho quando eu me lembro do draft é os torcedores do Charlotte Hornets vaiando muito a escolha de Michael Jordan para selecionar Brandon Miller, ao invés de Scoot Henderson, ficando pela escolha óbvia, assim, para o Portland Trail Blazers, do Scoot Henderson. E chegando no Portland Trail Blazers, após os treinos dele com a equipe, após a curta, porém boa Summer League que ele fez, o Portland Trail Blazers ficou naquele impasse, naquela problemática com o Damian Lillard. O que a gente vai fazer dessa equipe? A gente vai trocar o Damian Lillard, a gente vai trocar o Scoot Henderson. Aí o Scoot Henderson ainda deu uma declaração no dia que ele foi draftado, que eles poderiam dar um jeito de jogar juntos, Scoot Henderson e Damian Lillard. Então ia faltar armador, né, pra essa equipe, porque ainda tinha Shannon Sharp, ainda tinha Anfernee Simons, enfim. Aí agora, caraca, mano, chega a ser doideira eu lembrar dessa época. E aí o Damian Lillard abertamente pediu para ser trocado, teve toda aquela novela com o Miami Heat, e o Portland Trail Blazers abraçou o projeto Scoot Henderson, simplesmente deixando de lado o melhor ou o segundo melhor jogador da história da franquia. Se a gente colocar aí os últimos 10 anos de Damian Lillard, ou a passagem por lá de aproximadamente pelo mesmo período de Clyde Drexler, mano, aí fica a discussão de vocês aí nos comentários. Eu não vou dar minha opinião, pra mim, os dois são os dois melhores da história do Portland. Mas a chegada do Scoot Henderson foi um dos pontos na qual o Portland Trail Blazers levou em consideração na hora de fechar mesmo essa rebuild e abrir mão do Damian Lillard e permitir que ele fosse trocado para uma outra equipe, seja o Miami ou, no caso, eles acabaram fechando com o Milwaukee Bucks por causa que o pacote era mais interessante pela troca. E o que a gente viu até agora do Scoot Henderson foi uma lesão que deixou ele de fora durante 9 partidas e ele jogando 11 jogos apenas pelo nosso querido Portland Trail Blazers. Desses 11 jogos que ele jogou, apenas 5 ele entrou como titular, e as médias de pontuação dele não estão nada agradáveis. Ele está com 9,2 pontos, com 4,2 assistências, com 2,6 rebotes, com 0,1 blocks e 0,5 steals, 3,2 turnovers por jogo. Os aproveitamentos dele também não são nada agradáveis, são 35% dos arremessos de quadra, com 20,5% de 3 pontos e apenas 66% de lance livre. Olha, falar pra você que o cara que era pra ser escolhido como a primeira escolha do draft, ser escolhido como a terceira e ainda chegar com toda essa pressão, com toda essa carga de precisar mostrar aquilo que ele mostrava no D-League Ignite, que ele fazia performance de 30 pontos, não é algo simples. Ele é muito atlético, a gente sabe disso, ele consegue dar aquela ajuda defensiva, principalmente na hora de roubar a bola, já que a altura dele não é tão favorável. Eu vejo ele mais ou menos defensivamente como um Ja Morant, né? Aquele cara que consegue explorar do lado atlético, ou se não até mesmo o Russell Westbrook, consegue incomodar ali, efetuando dobras, mas o forte dele teria que ser no ataque. Todo mundo já sabia do problema que ele tem com arremesso de 3 pontos. Isso não era novidade pra ninguém, esses 20,5%. Só que o problema mesmo tá sendo a performance dele individual, com tomadas de decisão, o arremesso de meia distância dele, que era efetivo na época que ele jogava no D-League Ignite, não tá caindo a bola, e o simples fato dele não conseguir espaçar a quadra, performar ofensivamente, agredir a defesa de forma que ele consiga ajudar o Portland Trail Blazers mais do que ele está ajudando. Porém, o que eu tenho visto muito e lido a respeito de Scoot Henderson já é muita gente considerando ele um bust, sendo que apenas tivemos
vemos 19 partidas de um jogador de 19 anos que tem muita pressão em cima dele. Então eu não consideraria ele um bust ainda, tendo em vista que ele aceitou vir do banco de reservas, mesmo ele tendo sido um top prospecto, praticamente o próximo Russell Westbrook. O cara vindo do banco de reservas, tá pegando um pouco da experiência que o Malcolm Brogdon consegue passar pra ele. O Malcolm Brogdon que inclusive tá jogando muito bem, mas só que algo que as estatísticas dele não mostram é a performance dele que não dá em estatística, né? A performance dele que não gera estatística. As assistências que ele consegue se passar a quadra, ou se não durante uma dobra, que o Portland não pontua. Quando ele ajuda defensivamente, consegue forçar um turnover da equipe. E ele, querendo ou não, quando ele está em quadra, a taxa de aproveitamento do Portland Trail Blazers é mais alta, ó. Pegando um dado de vitórias e derrotas aqui pra vocês, com as 11 partidas que ele jogou, o Portland Trail Blazers está com 5 vitórias e 6 derrotas. Com as 9 partidas que ele não jogou, estão com 1 vitória e 8 derrotas. Então quer dizer que, de certa forma, o Scoot Henderson, mesmo vindo do banco de reservas, mesmo ele não tendo performances tão boas quanto os outros calouros que estão chamando muito a atenção, como o Brandon Miller, que está jogando muito bem, está sendo uma peça complementar para o LaMelo Ball e para o Mark Williams para poder passar por esse processo de rebuild da franquia do Charlotte Hornets, como o Chet Holmgren, que está sendo o segundo melhor jogador do Oklahoma City Thunder, ou se não, como até o nosso querido Ausar Thompson, que está sendo o melhor defensor aí com questão aos alas, né? O melhor defensor ala rookie, na minha opinião. O Ausar Thompson, ele é absurdo, por mais que tenha aquele problema também do arremesso, mas o Scoot Henderson tem que ter mais um tempo de maturação. Ele ainda é muito jovem, por mais que ele já tenha experimentado o gostinho ali do basquete profissional, a NBA é uma pegada totalmente diferente, é um ritmo totalmente diferente, e tivemos vários outros armadores na história aí da NBA que nas suas primeiras temporadas não encaixaram legal, mas conforme eles pegaram experiência, principalmente de jogadores mais experientes que ele, e isso é um ponto positivo do Portland, que eles têm o Malcolm Brogdon ali. Malcolm Brogdon parece ser novinho, mas só que o Malcolm Brogdon já tem 30 anos e entrou na liga lá em 2016, já jogou com aquele Boston Celtics, já chegou na final de NBA, o cara já tem bastante bagagem, mano. Então ele vai ser uma importante peça que antes o Portland Trail Blazers estava com rumores de querer envolver ele numa troca. Agora eu já não acho que seria um momento ideal para trocá-lo, tendo em vista os jovens armadores que a equipe precisa desenvolver e não tem uma figura experiente para poder passar essa visão pra rapaziada. Eu acho que o Drew Holiday, na primeira instância na troca, antes de envolver ele para a troca do Celtics, seria um importantíssimo nome. Eles não quiseram abraçar, pegaram o Malcolm Brogdon, que também é uma peça muito valiosa. Eu acho que agora deveriam manter ele por mais tempo aí na equipe. Portland Trail Blazers é um dos núcleos jovens que eu mais gosto atualmente na NBA. Mano, tem um futuro muito absurdo. Tanto que o cara mais velho dessa equipe é o próprio Malcolm Brogdon, com 30 anos de idade. Então tem Shannon Sharpe, que tem 20 anos. Jeremy Grant tá ali beirando os 30, ele tá com 29 anos. Anthony Simons com 24 anos. DeAndre Ayton, 25. Scoot Henderson, 19. Mano, Matisse Thybulle, 26. Então esse time promete muito. Tem o Jabari Walker ainda com 21 anos, que foi draftado também agora. Cara, esse time promete muito. O Scoot Henderson é um cara que ele foi draftado pra posição mais dura da NBA, a posição mais que é cobrada na NBA. Um big, cara, ele precisa de um armador, né? É o que a gente sempre fala. Um ala, ele complementa um armador. Quem que é o cara que sempre faz o time jogar? O armador. Então a gente não pode julgar ainda posição de armador. O Scoot Henderson em si, principalmente, né? Que ele é o top 3 do draft de 2023 e ele é armador tão cedo, mano. Ele vai precisar se adaptar e a posição de armador é a mais complicada de adaptação do basquetebol, mano. Ainda mais na NBA, mano. Então qual que é a opinião de vocês a respeito da carreira do Scoot Henderson? Pra mim é isso que eu acabei de resumir. Ele vai precisar de um tempo de adaptação maior do que os outros jogadores draftados na frente dele, justamente por causa da posição que ele atua ser tão difícil e tão exigida, com tanta pressão em cima desse jogador que é o armador. E ele ainda tem 19 anos e ele tem atleticismo e tá numa equipe que vai ser muito boa pro desenvolvimento dele. Resumindo, minha ideia é essa. Sua opinião aqui nos comentários é muito importante pra esse canal. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever ativando o sininho pra receber tudo em primeira mão. Deixando um like, você também ajuda a que esse vídeo chegue a mais amantes de basquete. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pro time que editou mais um vídeo aqui do canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição. Até a próxima e falou!